Glória a Deus, amém? Bendito seja o nome de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Van, o irmão Van, o amigo Van, Edvan, aqui de Cabedelo, na Paraíba, Nordeste, Brasil, amém? Para a glória de Deus. Então, quero dar continuidade a esse estudo, a você que está aos 86 inscritos no canal, meus parabéns, minha saudação a você, meu carinho, a minha oração, que Deus continue te abençoando, abrindo cada vez mais o teu entendimento, para que você possa entender, compreender, aceitar o Evangelho da graça de Cristo, que é poder de Deus, para todo aquele que crê, para os escolhidos de Cristo Jesus, amém? Vamos lá, quero mandar aqui uma saudação ao meu irmão Dácio Gomes, irmão Dácio, a paz de Cristo, do Cristo eterno, do Cristo ressuscitado, irmão Dantes, a família do irmão Dácio, irmã Lourdinha, seus filhos, sua família, o irmão Dantes, os filhos e família, né? A minha amada irmã e querida, minha mãe Eliane, irmã em Cristo Jesus, irmã Eliane lá de Costinha, aqui, uma ilha aqui de Cabedelo, coisa mais linda. Você do Rio de Janeiro, de São Paulo, você do Sul, quer conhecer coisa linda, quer conhecer uma coisa que vai lhe encantar, venha para Cabedelo, conhecer Costinha, Fagundes, Lucena, um espetáculo, né, de turismo, uma cidade linda, amém? Abençoada por Deus, como a sua cidade, seu estado, também é abençoado por Deus. Amém? Irmã Eliane, irmã Edilene, saúde, minha irmã. Jesus te mantém de pé. E toda a sua família, Ed, seus filhos. Glória a Deus. A irmã, irmão Erison, ali de Jacaré, irmã Tássia. Amém? Glória a Deus. E não poderia deixar de citar aqui a minha abençoada, minha companheira, a minha esposa e amada irmã Luciana. Glória a Jesus pela sua vida. Meus 2 filhos abençoados, né? Para a glória de Deus. Falar nisso, até fui dar uma pescada há uns 2 dias atrás. Peguei algumas biquaras, alguns peixinhos. Hoje mesmo comi no almoço. Irmão Paulo, aí do Rio de Janeiro, vem cá comer uns peixinhos assados aqui, né? Na casa do nordestino, do pastor Van, do seu irmão em Cristo, irmão Van. Irmão Paulo do Rio de Janeiro, amém? Glória a Deus, bendito seja o nome de Cristo, do canal Luzes da Graça. Quando quiser vir aqui em Cabedelo, o convite está feito, glória a Jesus. Então, aos demais irmãos, a toda a comunidade cristã, onde nós nos reunimos, né, aos domingos, às 19 horas, hoje, daqui a pouquinho, estarei lá, para a glória de Deus, né? Reunido com os irmãos na comunidade, no templo, né? Comunidade cristã, graça revelada. Todos meus irmãos em Cristo, uma saudação e a paz de Cristo Jesus na tua alma, no teu espírito, a paz eterna de Cristo para a glória de Deus. Amém? Sem mais, vamos dar continuidade, né? Marcos capítulo 1. Os demônios nos dias de Cristo. Pastor, isso quer dizer que existia demônios mesmo, espírito mal nos dias de Cristo? Sim, existia e ainda existe nos dias de hoje. Não para nós. Para nós o que se manifesta agora é a carne, porque ele conseguiu infectar Adão, certo? A semente maligna passou do coração de Adão e de Adão passou para toda a raça humana. Agora, nos eleitos, só consegue manifestar a carne. Agora, o espírito maligno, ele consegue manejar, como diz Paulo, operar nos filhos da desobediência. Ali eles têm acesso. Mas os filhos de Deus, vamos ver aqui alguns detalhes importantes a você que ainda não crê, ou descreu, né? Você que é da escatologia consumada e diz assim, rapaz, eu tenho visto aí esse camarada aí, esse tal de pastor Van, e o cara está dizendo que tem demônio. Mostra aí, pastor Van, me convença. Vamos ver o que a Bíblia diz.
Marcos capítulo 1, versículo 34 diz: E Jesus, estou usando agora a NVI, nova versão internacional. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Ponto. Jesus curou os doentes. Agora, também expulsou, muda o termo, o verbo curar e expulsar. É completamente diferentes, são completamente diferentes. Tem nada a ver curar com expulsar. Curar é uma coisa, expulsar é outra coisa. Então Jesus curou os enfermos, lembra? Da carne física, os doentes. Também, diz o texto, expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era, sabiam quem era Jesus, ok? Então, o texto diz, preste bem atenção, não vou acrescentar nada, só vou dizer o que significa no grego, o termo grego, e se traz, se melhora, né, o entendimento. Será que o termo curar no grego melhora o teu entendimento? É isso que eu quero que você perceba isso. Então vamos ler aqui. Jesus curou os enfermos. Então, ele curou os enfermos ou doentes e expulsou demônios. Então, expulsar é uma coisa, curar é outra coisa completamente diferente. Vamos ver aqui. Curou. Vamos ver aqui esta palavra que aparece aqui, esse termo. E Jesus curou. Está aqui, ó, logo lá em cima. Jesus curou. Marcos usa um verbo grego, terapeio, isso, terapeio, porque tem um acento, certo? Terapeio. Então, e o que significa este termo, pastor, no grego? Aquele que cuida dos enfermos, aliviar, sarar. Foi o que Jesus fez. A primeira etapa de Jesus foi curar, foi sarar os enfermos. Porque o termo grego diz isso, terapeio, ok? Então, Jesus aqui curou. O que significa curar? Aquele que cuida dos enfermos, aquele que alivia a dor, aquele que sara, ok? Então, Mateus, vamos ver aqui um texto que está aqui em Mateus, capítulo 12, versículo de número 10, que diz: E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Ponto. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Curar, só curar. Aqui não traz expulsar, só curar. É permitido curar no sábado? Estavam testando Jesus por causa do sábado da lei, os fariseus, os hipócritas, o sepulcro caiado, né? Os religiosos dos dias de ontem, de hoje, e sempre terá os religiosos, certo? Então, é permitido curar, né, no sábado? Então, aparece aqui o termo curar, terapeio, aquele que cuida dos enfermos, aquele que alivia, aquele que sara. Também Lucas 6, lá em Lucas aparece também curar. Lucas capítulo 6, versículo de número 7, que diz: Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Curá-lo ou curar.
Então aqui é curar, simplesmente curar. Foi isso que Jesus fez com as multidões. Vinha os enfermos, Jesus curava. A uma parte. A outra parte era o quê? Os lunáticos, os de qualquer tipo de enfermidade patológica, enfermidade física, atrofiamento, qualquer parte do corpo humano. Jesus curava. Agora, tinha outra turma, a outra parte que não era enfermo, eram possessos de demônios, de espíritos. Aqui sim, eles daqui, ó, que Jesus, né? Vamos voltar lá para Marcos capítulo 1 e o versículo 34. Aqui, ó, muitos, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Ponto, curou. Curar, ele sarou, né? Ele aqui, ele cuidou dos enfermos, ele curou. Agora, também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem era Jesus. Expulsou muitos demônios, curou uma parte e expulsou a outra. Agora, a gente já viu que é curar e expulsar no grego. Marco usa o verbo grego equibalou, fazer com que um demônio ou um espírito mal não mais se aposse ou tenha domínio sobre uma pessoa. Olha só. Aí você vem com essa história de carochinha dizer que os demônios aqui é carne, é enfermidade. Eu tenho que fazer isso. Não dá. Não dá para aceitar, não. Não dá, não. Quem dita aqui além do contexto, certo? E tem o grego. Está aqui o termo equibalou. Equibalou, meu irmão, significa isso aqui, ó. Enfermo, não. Possesso, certo? Expulsar. O ato de expulsar. Está aqui a palavra expulsar. Também expulsou. Aqui, ó. Depois ali, ó. Também expulsou. Expulsar. É isso aqui, ó. Para expulsar, Marcos usa o verbo grego. Equibalo. Fazer, esse texto expulsar, fazer, aqui, fazer com que um demônio ou um espírito mau não mais se aposse ou tenha domínio sobre uma pessoa. Acabou. Não é enfermidade, não é fazer com que a enfermidade se aposse, não é fazer com que a lei se aposse, não é fazer com que a carne se aposse, não é fazer com que um espírito mau não mais se aposse de uma pessoa, não tenha domínio sobre uma pessoa. Jesus expulsou. Jesus estava dizendo ali, ó, o termo expulsar diz que aquele espírito que aquela ação de Jesus estava dizendo, não penetre mais, não entre mais neste corpo. Acabou-se. É simples, meu irmão. É simples, então não tem arrudeio. Eu não vou pegar aqui e trazer argumentinho da escatologia consumada para dizer, não, o pastor Van vai ganhar agora 100, 500, 1000 seguidores. Deixa como está. Mas eu prefiro e eu preciso falar a verdade. Deixa assim meus seguidores, mas que eu seja honesto com eles. Não vou enganar, né? Existia demônios? Existia. Existe hoje? Existe, pastor. Existe sim, meu irmão. Minha irmã. O termo expulsar, né, no grego significa fazer com que um demônio ou espírito mau não mais se aposse, não volte para aquele corpo, não entre mais naquele corpo, não tenha domínio sobre aquele corpo, sobre aquela pessoa. Expulsar é fazer sair do corpo de alguém. Expulsar é isso. Ou não é? Ou você quer me dizer outra coisa? Ou você entende outra coisa aí na sua Bíblia? Ou a sua Bíblia é exclusiva para que você entenda outra coisa? Ou quem escreveu sua Bíblia não veio do grego? Não, a sua Bíblia não veio do grego, veio do alemão, veio do francês, veio do Egito, veio da Arábia, veio de qualquer outro
outro lugar, outra língua, não veio do grego. Aí tudo bem, eu concordo com o senhor. Aí eu fico calado, eu fico quieto. Mas se veio do grego, meu irmão, expulsar é isto que eu estou lhe dizendo aqui, ó. Fazer com que um demônio, um espírito mau, não mais se aposse, não tenha domínio sobre aquela pessoa. É expulsar, fazer sair do corpo de alguém, não permitir que um espírito mau, um anjo caído, um espírito mau, não retorne, não entre mais no corpo daquela pessoa. Isso chama-se expulsar, ok? Muito bem. Marcos capítulo 9. Marcos, capítulo de número 9. Vamos ver aqui o que é que diz Marcos 9, 34. 34 diz: mas eles guardaram silêncio, porque no caminho... Marcos 9, deixa eu ver aqui. Perdão, Marcos não, olha só. É Mateus 9, 34, 9:34. O que é que diz? 9:34. Mas os fariseus diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os espíritos maus, os anjos caídos, os seres angelicais caídos. É pelo espírito, lembra? Arhon. É pelo príncipe dos demônios, Satanás, que ele expulsa os demônios, certo? Então, isso dizia ele, que Jesus estava expulsando os demônios pelo príncipe, né? Dos demônios. Ok, então, agora, um detalhe aqui, só é expulso, é ou não é, meu irmão? Só é expulso, ou seja, só sai quem está dentro. Só é expulso aquele que entra e está importunando e está desafiando, está fazendo algo contra a natureza de Deus, ou nos filhos de Deus. Chega o mais valente do que ele e expulsa ele, toma tudo do que é dele e cai fora. É assim ou não é? E eles saem. Sai ou não sai? Sai. São enfermidades aqui? Não. Aqui não é enfermidade, aqui são espíritos malignos, anjos caídos, demônios, ok? Então, Lucas 8, olha o que é que diz Lucas, capítulo 8, o que é que diz Lucas 8, 26? 26, vamos fazer essa leitura aqui do Lucas 8, 26. O que é que diz? Olha só. Vamos agora aqui para esse, o que é que diz Lucas 8, 26, que diz: navegaram para a região dos Gerasenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Eita, esse assunto aqui, meu irmão, presta atenção aqui, não pisca nem os olhos, porque você vai ver aqui revelações aqui, certo? Que ainda não chegou no entendimento dos irmãos da escatologia consumada. Olha só. Navegaram para a região dos Gerasenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. 27. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado naquela cidade. Fazia muito tempo que naquele homem não usava roupas. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. 28. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entregue aos cuidados de guardas. Quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. 30.
Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E eles responderam: Legião. Eu passei por uma experiência aqui. Eu era novo convertido, recém-chegado a Cristo, e ainda estava no sistema. Eu não entendia nada dessas coisas, mas já tinha algumas aulas sobre isso, há poucas experiências. E eu passei por uma experiência desse nome aqui, ó, Legião. Os demônios de Jesus perguntou: qual é o teu nome? E eles disseram: Legião. Depois eu conto os detalhes da experiência que eu passei com uma mulher que não frequenta a igreja evangélica, não frequenta a religião evangélica, não frequenta católica, mas não tem nada a ver com isso a história. Simplesmente ela bebia e fumava cigarro. E o que aconteceu? Eu cheguei lá, a mãe dela veio correndo na minha casa e disse: irmão Van, eu ainda ia jantar. Eu tinha recém-chegado do culto e quando eu chego lá, eu encontrei uma cena de uma mulher totalmente torcida, falando com voz de homem, e ninguém da família entendia ou estava entendendo aquela ação, aquela cena, e nem entendia o que ela falava. Quando eu cheguei próximo daquela mulher, que eu chamei o nome dela, a mulher: você quer saber o que foi que houve? Eu vou fazer um vídeo só com isso. E ela me disse, presta atenção no que eu estou falando aqui. Se você crê ou não, meu irmão, se você crê, deixa eu chegar pertinho aqui. Se você crê ou não nessa revelação que eu vou falar para você, nesse fato verídico, é questão sua. Você que é da escatologia consumada e muitas vezes também distorce os textos bíblicos, força, acrescenta. Esta mulher chegou para mim quando virou as costas, ela se distorceu todinha. Ela olhou para mim, bem séria, e disse assim, eu disse a ela: qual é o teu nome? Diga o que foi que ela respondeu para mim. Nunca leu uma Bíblia. Nunca disseram este nome aqui a ela. Nunca disseram. E ela disse assim para mim, ó: meu nome é Legião. Depois eu conto para você essa experiência. A luta foi grande. Legião. Por que Legião? Eu vou contar agora aqui nesse vídeo, nesse estudo. Por que Legião? Era o que estava dentro dela. E eu não tinha experiência de expulsar demônios. Mas você não vai acreditar. Você que é da escatologia consumada não vai acreditar. Porque ali ela foi um problema psicológico. Ali ela teve uma queda de pressão. Não, ali ela estava cheia de cachaça. Não, ela estava drogada. Não, ela estava com problema mental. Estava não, meu irmão. Ela estava completamente possessa, endemoniada. O Espírito que falou na boca dela disse: meu nome é Legião. E o que é que você está fazendo aqui? Eu vou contar mais detalhes, eu vou contar. Deixa eu terminar aqui. Aqui, ó, disse aqui, ó. E Jesus lhe perguntou. Próximo vídeo eu vou falar só sobre isso aqui. Legião. O que aconteceu com esta mulher? O que aconteceu comigo? Quantas horas eu passei ali com ela, na casa dela, e ninguém entendia nada. Jesus lhe perguntou qual é o seu nome. Ele respondeu: Legião. Por que Legião? Respondeu ele: porque muitos demônios haviam que entrado nele. Não foi muitas enfermidades, não. Aquele não estava com câncer, com caroço, com tumor, com feridas, com bexiga, nada disso. Muitos demônios, seres espirituais, anjos caídos, espíritos maus, entrou neste homem. Ó, quem diz isso aqui é o texto. Não, pastor, mas isso aí, meu irmão, isso aqui está fora de contexto. Não, isso aqui é uma parabola. Não, isto aqui é uma metáfora. Uma metáfora. Não, isso aqui é uma figura de linguagem. Não, isto aqui não. Isto aqui não se encontra no original grego. Isto aqui, nem entre parênteses está aqui, viu? Porque se tivesse eu até desconfiava, né? A gente que estuda um pouquinho sabe. Então, não, pastor. O texto está aí mesmo.
Eles responderam, porque muitos, meu nome é Legião, respondeu ele, o cabeça, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploraram, aqui ó, e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Guarda esta palavra, legião, aqui ó, legião, esta palavrinha aqui também ó, abismo, abismo, já já eu toco nela, ok? 32, uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios, a enfermidade, imagina se fosse a carne que saiu daquele homem. Vamos dizer que foi a carne, né? Como diz a escatologia consumada. A carne imploraram a Jesus para lhe permitisse que entrasse neles. E Jesus lhe deu permissão. Aí, saindo do homem, aqui vamos supor, não foi a carne, foi demônios, espíritos maus, né? Mas a escatologia diz que é a carne. Então, quem pediu permissão para sair dentro daquele homem foi a carne dele. Diga, Jesus, então me permita ir aos porcos, a carne dizendo. Jesus permitiu. E olha o que aconteceu. 33. Saindo do homem, a carne saindo dele, né? Entraram aqui, ó. Saindo do homem os demônios, saindo do homem a sua carne, entraram nos porcos, a carne daquele homem, segundo a escatologia consumada. O texto não diz isso não, mas eu estou interpretando segundo a escatologia consumada, né? Entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou, ok? Agora vamos ver o que o texto diz aqui. Diz assim, 30. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Presta atenção aqui. Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Muitos demônios, espíritos malignos, anjos caídos, representado aqui pelos espíritos caídos, entrou, né, naquele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Aí o 31. E imploravam-lhe os demônios que não os mandassem para o abismo. Jesus, não nos mande para o abismo. 32. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios, os anjos caídos, imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus lhe deu permissão. 33. Saindo do homem, a carne dele saiu, a enfermidade saiu, Adão saiu, Moisés, a lei. Saindo do homem, os demônios, os espíritos malignos, entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção do lago, e se afogou. Todos os porcos, ok? Muito bem, muito bem. Então, é um texto polêmico, né? Perdão aqui, irmão. Vendo que o terceira, né? É aqui. Muito bem. Então, observando aqui os versículos 27. Vamos voltar lá para o 27. 27, o que é que diz o 27? Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Um endemoniado, não foi um enfermo, não foi um doente, não foi um lunático, só endemoniado. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Então, versículo 27, que nós lemos aqui. Um possesso, endemoniado é possesso. Possesso de muitos demônios. Um homem, ou seja, um homem
aprisionado fortemente pelas forças do mal. Aqui podemos dizer, era quando Efésios 2:2, né? Do Espírito que agora opera. Então aqui, ó, essa força do mal estava nele aqui, ó. É uma legião, Efésios 2:2, que diz: nos quais costumavam viver quando seguiam presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, né? Aqui também Efésios 6:12, que diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais. Então aquele jovem, aquele homem estava possesso de forças espirituais do mal. Forças espirituais do mal. Guarda esta palavra. Ele estava possesso por forças espirituais do mal. Não foi possesso de uma enfermidade, não foi possesso pela lei, não foi possesso pela carne, não foi possesso por nenhum tipo de coisa deste mundo, mas ele estava possesso por forças espirituais do mal, que dá-se o nome de legião. Vamos voltar lá para Lucas 8. Então, Lucas capítulo 8, forças espirituais, 27, ok? Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro um endemoniado, ele estava possesso, dominado, cheio de espíritos mal, de demônios, ok? Possesso de muitos demônios. Ele era prisioneiro, ou estava aprisionado fortemente pelas forças espirituais, demônios do mal. Gadara fazia parte de uma confederação de 10 cidades. Este homem morava próximo ali, uma da 10ª cidade. Então, Gadara fazia parte de uma confederação de 10 cidades. E as 10 cidades são Damasco, Filadélfia, Rafana, Citópolis, Gadara, Ripos, Dion, Pela, Galassa ou Gerasa e Canata. São isso dá-se o nome de uma Decápolis, ok? Também conhecida como uma Decápolis, ou seja, Decápolis é um termo grego que vem de deca, 10, e polis, cidade. As 10 cidades, dá-se o nome de Decápolis, 10 cidades. Então, do meio dessa região aí, veio ao encontro de Jesus um homem, a Bíblia chama de Aner, Aner, possesso, possesso de muitos daimonia ou daimônios, ok? Demônios. Então veio ao encontro de Jesus um homem possesso de muitos demônios. Esta palavra possesso daqui, olha bem aqui, isso é muito importante, esse contexto, né? Para tirar algumas dúvidas. Então, possesso vem da palavra raiz grega erru, um verbo usado neste contexto, um endemoniado, neste contexto aqui, certo? É usado para ter demônio, ter um espírito imundo, estar possesso. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado. Este homem tinha um espírito imundo, uma legião. Ele era possesso de uma legião. Ele tinha muitos espíritos, né? Ele era possesso. A gente pode ver isso em Mateus 11,
rapidinho aqui, vamos aqui rapidinho em Mateus 11, Mateus 11, 18 diz: pois veio João que jejuava e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio, ele está possesso de um espírito maligno, ok? João, isso quer dizer isso, possesso, né? Quer dizer que ele tem o quê? Um espírito imundo, que ele está possesso. Marcos 3, 22 e 30. Marcos 3, vamos aqui para Marcos 3, 22, que diz 22, deixa eu ver aqui, Marcos 3, 22, que diz: e os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios, ou seja, expulsa de uma pessoa, né, espíritos maligno, não enfermidade, tem nada a ver com enfermidade aqui não, espírito, era só possesso, espíritos malignos. Eu tive esta experiência, talvez você nunca passou, não pode, né, não teve essa experiência, aí você diz que é enfermidade, que é carne, que é problema mental. Não, meu amigo, é demônio puro no corpo, né? Não é a carne dele não, é demônio, é um espírito mau. Agora, versículo 22 e versículo 30, que diz: Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo, um espírito imundo, está possesso, ele tem demônio, ele tem um espírito imundo, ou seja, um demônio, um anjo caído, ele estava possesso de um espírito, de um anjo caído, ok? Um espírito imundo, de demônio. E também, Lucas 13, vamos ver aqui, Lucas capítulo 13, versículo 11, que diz, ali ó, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos, ela estava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se, era escrava de Satanás, não era escrava da carne dela não, ela era possessa, escrava de um demônio, possessa de um espírito imundo, ok? Muito bem, aqui, então, demônios, vamos voltar lá para Lucas 8, versículo 27, 27, que diz: quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado. Aqui, meu irmão, esse texto é profundo, esse texto é esclarecedor, tira toda a sua dúvida. Você que ainda tem dúvida, que diz que demônio é carne, que demônio é lei, que demônio é Adão, que a antiga serpente foi Adão. Vamos lá. Então, de demônio, ele estava endemoniado. Demônios é usado um substantivo neutro para um espírito maligno. Olha só, um espírito maligno ou demônio. Então, todos esses textos aqui, ó, Mateus 11, Marcos 1, Lucas 9, João 7, Tiago 2 e Apocalipse 16, trata-se de um espírito maligno. Não trata da carne, não trata de Adão, não trata da lei, não, trata-se de um espírito maligno, uma ação de um espírito maligno. Mateus 11, só para a gente conferir, Mateus, vamos ver se dá tempo aqui, 11, 18, olha o que é que diz, 11, 18, pois veio João que jejuava e não bebia vinho, e diziam, ele tem demônio, não é que ele tem enfermidade, ele tem um espírito maligno, ok? Era espírito maligno mesmo. Lucas 1,32, Marcos, né? Vamos aqui, Marcos
capítulo 1, 32, o que é que diz? Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Doentes e endemoniados, espíritos, possessos, né? De demônios, de espíritos malignos, anjos caídos. Não pode ser outra coisa, não é vento, né? Aqui, não são árvores. Não é que ele bebeu demais, não é cachaça aqui, não é pitu, não é aguardente, não, nem São Paulo, não. Era espíritos, anjos caídos. Eles diziam que João estava possesso, né? Depois o povo de Jesus trouxe os doentes a Jesus e os endemoniados. 34, aqui ó. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios, não permitia, isso aqui, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem Jesus era, conheciam Jesus. Imagina uma enfermidade conhecendo Jesus, cala a boca enfermidade, cala a boca carne, cala a boca Adão, cala a boca lei, cala a boca espírito. Eles conheciam, eles vieram do lá, de cima, ok? São anjos caídos. Ok? Beleza? Versículo 39 ainda diz aqui, ó. Então, ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Nos dias de Cristo, o que mais tinha era demônio. Tinha mais demônio do que crente. Imagina uma legião. Já já eu vou falar para você o que é uma legião. O que mais? Lucas 9, Lucas 9, 49, que diz, Lucas 9, 49, Lucas, não é Lucas 9, deixa eu ver aqui, não, aqui é Lucas 9, 49, agora vai, que diz, disse João, mestre, vimos um homem expulsando demônios. Não estava curando enfermidade. Ele estava expulsando os espíritos malignos. Ok? Em teu nome. E procuramos impedi-los, porque ele não era um dos nossos. Expulsando os demônios. Tiago 2,19. Ainda Tiago. Cadê Tiago? Deixa eu achar aqui Tiago. Capítulo 2, versículo 19. O que é que diz Tiago 2,19? Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Quem pode tremer? Pronto, aqui eu digo que é a carne, porque treme, né? A carne treme de frio, a carne treme quando está com fome, ok? Mas aqui não é carne não, irmão. Aqui era demônios. Olha só o texto, olha o que é que Tiago diz. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, faz bem. Até mesmo os demônios creem e tremem diante desse Deus que ele existe. Aqui é fé, meu irmão. É crer de fé. Imagina a carne tendo fé, crendo. Não. Aqui era demônios, anjos caídos, espíritos malignos. Apocalipse 16, para a gente fechar aqui. Apocalipse 16, versículo 14. O que é que diz? São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de remi-los para a batalha do grande dia, para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, são espíritos de demônios, espíritos malignos, anjos caídos, ok? Então, voltando lá para Lucas 8, 27, 8:27, ok? Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado. E aqui ele diz ele disse para Jesus, Jesus perguntou, qual é o teu nome? Né? E ele disse, meu nome é Legião. Deixa eu ver aqui ó, 30. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Jesus falando com o demônio. Jesus não estava doido falando com a carne de ninguém.
né? Jesus estava falando aqui com um ser espiritual que ele conhecia e que conhecia ele, conhecia Jesus. Olha só, Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele disse, Legião, respondeu ele. Por quê? Porque muitos demônios haviam entrado nele, naquele homem. Você quer saber o que significa legião? Porque os demônios, espírito maligno, né? Eles tinham um certo conhecimento de Cristo. Por que esse demônio aqui conhecia Cristo? Porque Cristo repreendeu ele para que ele não falasse, não desse detalhe a respeito de Cristo, não identificasse quem era que estava ali expulsando ele, com que autoridade Jesus expulsava, né, aqueles demônios, aqueles espíritos caídos, espíritos malignos. Interessa a você? Dá o likeão aí, ó, no amigo Pastor Van. Pastor Van, vou ajudar o senhor, irmão Van. Vou dar um like aqui, vou apertar o sininho. Eu não sou inscrito não, Pastor Van, irmão Van, mas eu estou me identificando com o teu estudo, estou gostando, estou vendo veracidade, o senhor está dentro das escrituras, não acrescenta, não diminui, não tem o achismo, né? E nem me incomodo por seguir um padrãozinho, né? Eu sou da escatologia consumada. Não, eu sou da religião evangélica, grande coisa. Então, eu sou cristão, sou de Cristo, ok? Quem me formou foi o Espírito de Cristo. Quem mudou a minha mente, a minha vida, a minha história foi Cristo na cruz do Calvário. Não foi do batismo, nem um copinho de suco comendo um pedacinho de pão. Não, mas foi o batismo de Cristo. O sofrimento de Cristo na cruz é que decretou a minha e a tua vitória perfeita em Cristo Jesus. Dá aí aquele likeão ali, ó. Aperta aí. E eu tô vendo, vamos aumentar essa inscrição aí. Tá pouco. Irmão Van aí já está com quase 2 anos. Vamos aumentar aí. Ajuda o irmão, manda aí. Irmão Paulo, ajuda aí. O seu amigo aí, irmão Van, a crescer aí os inscritos aí para a glória de Deus. Amém? Se inscreva no canal e compartilha. Próximo estudo. O que é uma legião?